Glória a Deus, cumprimento a todos com a paz do Senhor, amém? Vamos dar continuidade, estamos aqui na aula 3, avançando, a teologia pastoral. Estamos aqui na página 23, tá? Capítulo 4, sobre o pastor e o ministério de aconselhamento, né? É bem verdade que o pastor está intrínseco ao ministério pastoral também aconselhar. Porém, este ofício, apesar de ser bem dinâmico, né? Vai ser bem dinâmico, porque o pastor engloba tudo, praticamente, né? Engloba tudo. Dentre eles, o de aconselhamento, ele se faz indispensável, porque o ministério pastoral, ele lida com pessoas, e pessoas geralmente feridas, né? Geralmente feridas. Se não for ferida, são pessoas que estão suscetíveis a passarem por dificuldades, e no decorrer da caminhada, elas podem encarar uma perda de um parente, ou uma aflição muito forte, né? Um divórcio, ou uma intriga familiar. Então, assim, são N os problemas, né? Diversos. Pessoa que perde o emprego e fica desesperada. Tem de tudo. E tem pessoas que geram problema dentro da igreja, né? De discussões, de alguma coisa. E aí o pastor, ele precisa estar apto a aconselhar, a estender a mão, a ouvir e ter as palavras direcionadas direcionada pelo Espírito Santo, pautada na palavra de Deus. Não é em aconselhamentos aleatórios ou uma sessão psicológica ou emocional. É aconselhamento pastoral, bíblico. Então, precisa ser neste viés. E, para tanto, o nosso material, no capítulo 4, ele vai dizer que é necessário que esse pastor ele tenha o dom de aconselhar. Apesar de a gente não enxergar na Bíblia esse dom, o dom de aconselhamento, todavia, está análogo a este, o de exortar, né? Porque exortar é animar. Né? Exortar, nós geralmente é muito comum aplicar exortação para chamar atenção, para advertência, né? Assim, é muito comum. A palavra hoje é meio exortativa, sendo que, na verdade, ela não está sendo exortativa, né? Ou fulano tal está exortando demais, esse determinado pastor, ele exorta muito. E o contexto comum das pessoas é assimilar a exortação com chamar atenção. E exortar não é chamar atenção, exortar é animar. Entende? Então, nesse contexto, fazendo essa transpolação do termo, aí pode-se aplicar o que está escrito lá em Romanos 12, versículo 8, que vai dizer que o que exorta, use esse dom em exortar, e aí o que reparte, faça-o com liberalidade, e o que preside, com cuidado, e o que exercita misericórdia, com alegria. Então perceba que ele vai dizer que o que exorta, use esse dom. Vai classificar como sendo um dom, né? Apesar da gente não ver esse dom lá no rol dos dons espirituais, né? A gente não vê esse aqui lá. É o dom de aconselhamento. A gente não vê, mas a gente vê mais como sendo uma vocação, né? Uma vocação. A pessoa, o determinado pastor, está no seu ofício e ele é muito hábil a aconselhar.
De repente tem uma situação muito delicada que a pessoa não tem nem palavras, mas ele consegue contornar a situação. Então, nesse contexto, considerando aqui como o termo similar para aconselhar o de exortar, aí ele encaixaria como sendo o dom. Dá para entender? Com essa transpolação aí. Em seguida, vai mostrar aqui para a gente que nesta vocação, que vocação? Do aconselhamento, veja que é o pastor com essa vocação, tá? Não é que todo pastor deva ter essa vocação, mas é o pastor que tem a vocação. Se o que não tiver essa vocação estiver exercendo o ofício, porém sem a vocação, ele precisa ter um quadro de obreiro muito bom para que alguém possa fazer assim. Geralmente, usa-se a esposa do pastor, né? Assim, ela é mais para aconselhar e ele é mais para pregar, geralmente. Só que no nosso contexto, a esposa do pastor, a figura da esposa do pastor, ela pouco aparece para estar aconselhando no modo geral. Ela é mais envolvida com as mulheres, né? E os homens ficam meio de lado, porque o pastor também não chega junto, né? Assim, para aconselhar. Dá para entender? Isso eu estou falando uma regra geral. A regra geral, geralmente o pastor não chega assim, e aí, meu irmão, como é que tá, rapaz? Chega, não. Não tem, né? Assim, para aquele ombro a ombro, né? O ombro amigo, entende? É mais aquele da palavra, né? De usar a palavra. Então, geralmente se usa como? Usa-se a figura do pastor. E aí, nesse contexto que a gente vai falar, é o contexto dele ter a vocação no aconselhamento, atrelado como sendo o dom. Né? Atrelado como sendo o dom. E nisso vem quem? A figura da esposa do pastor. E aí a figura da esposa do pastor, ela tem só uma pausa. Desculpa aí. Então, na figura da esposa do pastor, é intrínseco que ela desempenha esse papel. Só que ela vai desempenhar mais para o lado das mulheres, obviamente. E os homens ficam meio que desassistidos, porque o pastor, geralmente, ele não busca. Mas, o que está... Botei foi pasto, é? Pastor. O pastor que tem a vocação, que isso é identificado como sendo um dom, ele já tem essa percepção. Ele é mais aquele de estar próximo da ovelha, próximo do seu rebanho, né, digamos assim, dos seus liderados. Ele está mais envolvido. E isso é como se fosse um ideal. É indispensável que o pastor seja aconselhador, tenha a vocação, tenha o dom. Não é assim indispensável. Mas, se ele tiver, agrega muito. Porém, de contrapartida, o que não tiver a vocação, o que não tiver o dom, é importante que ele busque de Deus sabedoria para agir com misericórdia. Dá para entender? Porque é muito comum, principalmente nas últimas décadas, foi muito comum pastores, e aqui nós estamos falando pastor no modo geral, não necessariamente aquele que foi consagrado pastor, né? Não necessariamente, mas o que está na frente, seja um dirigente,
né, o dirigente de congregação, seja o que está começando um trabalho, não necessariamente o dirigente, mas vai abrir um novo trabalho. Não entende quando fala novo trabalho, né? Dá para entender? Tá? Aí, quando vai abrir um novo trabalho, que aí o dirigente designa um obreiro para lá, e esse obreiro começa. Lá onde está iniciando, as pessoas que forem chegando vão chamar ele de pastor. Ele vai ser meio que o pastor para eles. Entendeu? Então, esse também precisa agir assim. Dá para entender? Não necessariamente aquele que foi ordenado a pastor. Não necessariamente, mas o que tiver na frente. Então, este que estiver na frente, ele precisa, pelo menos, se não tiver o dom, a vocação, precisa agir com misericórdia. Agora, isso é indispensável. E eu vou um pouco mais além. Não é só ele. Na regra geral. Né? Os irmãos, no modo geral, o rebanho, precisa agir com misericórdia. É muito importante ter isso. Mas aqui no nosso material ele vai dizer que esta vocação implica 2 dons assistenciais, que é o da misericórdia, e aí ele vai falar sobre atender ou socorrer os necessitados, os aflitos, bem como ele vai mostrar aqui sobre um auxílio ou um socorro, que denota socorro prestado aos fracos, aos doentes. Né? Uma coisa é o necessitado e aflito, que é digamos assim, uma necessidade na alma, né? no seu emocional, e outra é uma doença, uma patologia. Né? Tá doente no corpo, aquele necessitado fisicamente. E aí, nessa condição, o pastor, que aí ele vai mostrar aqui, que é uma vocação que implica 2 dons assistenciais. Considerando a vocação, naturalmente esse pastor vai agir assim. Tendo um necessitado, tendo um aflito, tendo um doente, naturalmente ele vai agir assim. Mas, e o que não tiver a vocação? O que não tiver o dom? Aí ele precisa agir pela misericórdia e compadecimento do rebanho. Mas, seja por um ou por outro, o pastor precisa dar essa assistência. Porque ele é o líder maior, humanamente falando, dentro da igreja. Né? Alguns ministérios adotam o título de bispo. E aí, quando tem o bispo, esse bispo ele é superior ao pastor, nos ministérios que adotam assim. Né? Outros ministérios adotam o título de apóstolo. Quando tem esse de apóstolo, aí o apóstolo está acima, abaixo dele o bispo e abaixo do bispo o pastor. Entendeu? Os ministérios que adotam assim. E aí, irmão, tá certo ou tá errado? Né? É certo considerar, na nossa era, esses títulos? Tá errado? Tá certo? E aí, entra, para chegar nesse critério, entra aquela análise que é feita com os requisitos para ser apóstolo, os requisitos para ser bispo e os requisitos para ser pastor. Né? E um dos requisitos, vamos lá, requisito para ser apóstolo, era necessário ter sido testemunha ocular de Cristo. Testemunha ocular. É um indispensável, né? Assim, é o diferencial. Dentre muitas outras características, precisava ser testemunha ocular. E aí eu pergunto, quem dos apóstolos hoje em dia viu Jesus, né? Testemunha ocular é o que viu. Ah, irmão, mas a gente tem Paulo, né? Paulo, que ele não esteve na época lá com Jesus, no colégio apostólico, mas ele foi ordenado apóstolo.
E aí nós temos aquele episódio de Atos 9, quando ele teve o encontro com Jesus e teve a visão, né? Só que aí vem um porém. Qual é o porém? O porém é da visão que ele teve, que é uma experiência pessoal. Veja que ele não levou os soldados como testemunha de que ele viu Jesus, até porque os soldados que estavam com ele não viram, só ouviram. Se esse critério for desrespeitado da testemunha ocular, os soldados que estavam com Paulo também poderiam ser chamados apóstolos. Dá para entender? Os soldados que estavam com ele poderiam ser chamados apóstolos também, porque estavam com ele na hora que Cristo apareceu. Só que detalhe, eles não viram. Paulo viu e ouviu. Os soldados só ouviram, não viram. Né? E aí, quando, ainda nesse episódio de Paulo, Ananias, ele foi até Paulo e não ouviu relatos dos soldados. Não, quem testemunhou de Paulo foi o próprio Cristo. E aí nós temos para chancelar, ratificar o seu apostolado. Fora ele, tem mais alguém? Não. Biblicamente, não. Biblicamente, não. Ah, irmão, e se um apóstolo hoje, contemporâneo nosso, tiver tido essa experiência pessoal com Cristo? Entendeu? Se ele tiver visto, se Cristo tiver aparecido para ele, entendeu? Ele não poderia ser chamado apóstolo? Aí vai entrar outro critério. Qual? Se ele foi enviado. Entendeu? Se ele tiver sido enviado. E aí, para ser enviado, aí vai precisar de testemunhas. Porque o envio não é pessoal. É alguém maior mandando eu ir. Entendeu? Percebamos que a ordem de Jesus com os discípulos era para ir de 2 em 2. Né? De 2 em 2, a ordem dele. E aí a gente vê, dentre muitas outras situações, a questão da testemunha. E ainda diz, se um cair, outro levanta, né? Entendeu? É a questão desse auxílio. E o pastor, e o bispo. O critério para o bispo, na verdade, a gente vê na Bíblia, é um termo que ele é atrelado a presbítero, né? A presbítero. E um dos critérios para ser presbítero era ser uma espécie de ancião, ser idôneo. Ser idôneo, um dos critérios. Bem como manejar bem a palavra, experimentado, né? Uma pessoa com experiência. Então, ou seja, um jovem pode ser chamado bispo ou presbítero se ele não é experimentado. Dá para entender? As condições: ser experimentado, manejar bem a palavra. Pode um jovem manejar bem a palavra? Pode. E tem, né? Agora, ele é experimentado? Entendeu? Aí é onde já pega. E o experimentado, ele está atrelado à condição da idoneidade. E aí vem a questão de um ancião. E a gente percebe que isso tem sido banalizado. Muito mesmo. No ministério, nosso ministério, ele não aderiu o título de bispo. Bispo não foi aderido na convenção. Foi aderido presbítero, que é similar. E alguns ministérios fazem
divergência disso aí. Eles distinguem o bispo, para eles, em alguns ministérios, principalmente das neopentecostais, eles consideram o bispo diferente de presbítero. E aí tem o presbítero e tem o bispo, separadamente. Sendo o presbítero inferior ao bispo. O bispo é superior nesses ministérios, né? E já o que considera ser sinônimo, no caso do nosso, adota o presbítero e não considera o bispo. Perceba que não há consagração de bispo, né? Na nossa convenção, não existe consagração para bispo. Existe para presbítero, mas para bispo não. E o outro é pastor. Pastor, para a nossa convenção, é o ápice, né? Pastor é o ápice. Não tem outro ofício acima de pastor. O que pode ocorrer é de ser um pastor presidente. Entendeu? Que aí ele fica sendo pastor dos pastores. Mas veja que ele não é um apóstolo. Ou, sei lá, outro termo aí que... Tem esses. Apóstolo e bispo, né? E bispa, né, também? A bispa. Né? Tem apóstola? Não, né? Tem semideus? Existe, viu? Tem um ministério que tem um semideus. Semideus, meu Deus do céu. Porque eles se intitulam como sendo representantes direto de Deus, né? Enviado direto de Deus. Aí é o semideus. Enfim, são muitos, né? E aí, o pastor é o que na nossa convenção reconhece como sendo o ápice. E esse pastor, ele precisa entender que ele, apesar de ser ordenado ou consagrado a pastor, ele vai cuidar do que não é dele. Ele vai cuidar de alguém que não é dele. Ele não deu a vida por esse rebanho, mas ele está na responsabilidade pelo rebanho. E aí ele vai prestar conta pelo rebanho. Vai prestar conta. E essa prestação de contas, ela pode pesar muito em qual critério? Para ele, critério salvação ou critério galardão? Aí vem as linhas, né, teológicas. A linha teológica que é majoritária, inclusive é uma das que a Assembleia ela prega, é que é no critério de galardão, porque ele não prestou seu ofício com excelência. Galardão. Porque o critério salvação é algo pessoal, é a motivação dele, é o caráter dele, a índole dele no rebanho. Agora, o conduzir mal é galardão. Já, eu não recordo se é a presbiteriana, não recordo. Tem uma que ela diz que já afeta a salvação, porque ele não prestou o seu ofício com excelência. O ofício dele era esse, ele não fez. Aí compromete a sua salvação. Seja um ou outro, nós sabemos que existe a responsabilidade. E na responsabilidade, é bom que esse pastor ele seja completo. E aí que ele vai dizer que ele haja com misericórdia. Em algumas décadas passadas, alguns pastores eles eram mais rígidos e tratavam o rebanho como se fosse um quartel. Tratavam o rebanho como se fosse assim dele. E isso trouxe muitos prejuízos. Como assim prejuízos? Porque pessoas passaram a entender que servir a Deus ia muito mais além do que simplesmente temer a Deus, guardar a palavra e seguir o que está escrito. Mas dependia também de dogmas,
de liturgias para a sua salvação. E aí aconteceu que alguns colocaram os dogmas acima da sã doutrina. A liturgia da igreja acima. Muito parecido com o que a Igreja Católica fez. A Igreja Católica ela fez isso. Ela colocou a liturgia da igreja mais sagrada do que as próprias Escrituras. De modo que alguém poderia pensar que se tivesse descumprindo uma liturgia da igreja, estava pecando fortemente contra Deus. E não é bem nesse sentido. Nós precisamos entender que o rebanho não é nosso e que nós iremos, que eu falo assim no sentido, o pastorado, né? Ele está na responsabilidade da condução, de conduzir o rebanho para os pastos verdejantes. Aqui ainda no nosso material ele vai falar que é necessário que o ser humano ele venha se extirpar daquilo que ele herdou dos seus ancestrais, no que diz respeito ao pecado. E aí ele diz que essa tarefa de aconselhamento, ela exige um comportamento perfeito do homem na presença de Deus. E diz que é necessário que este homem, este pastor, ele seja extirpado pelo menos pelas 5 raízes herdadas de seus ancestrais, que aí vai falar, de acordo com a psicologia moderna cristã, são essas altamente prejudiciais para uma comunhão com Deus. E aí ele vai tecer aqui essas 5 raízes. Essas 5 raízes são raízes do pecado. Vou colocar assim, do pecado. Que foram herdadas dos ancestrais, como ele diz. E vai tecer aqui. A primeira está relacionado à pneuma. E aí ele vai considerar como sendo o orgulho. Um pastor orgulhoso fica difícil de conduzir o rebanho e está com misericórdia, agindo no que tange ao aconselhamento para os seus liderados ou o seu rebanho. Só que tem um detalhe, ele vai mencionar aqui que esse orgulho, a pessoa já nasce com ele. Se já nasce com ele, e isso é muito fácil da gente identificar nas crianças, né? Pegar as crianças. Tem criança que fica emburrada, né? Zangado, pra briga mesmo. Né? E pequeno, viu? Pequenininho. Se você mexer em alguma coisa que ele goste muito e não quer, e fica aquele orgulho zangado ali e demora um pouquinho para se libertar daquilo, né? Apesar de ser criança é mais rápido do que nós, adultos, mas demora também um pouquinho. Ele tá enraizado, né? É inato do ser humano. E aí ele vai dizer aqui que esse orgulho, ele tem o seu lado, digamos assim, menos ruim,
e o seu lado pejorativo. O lado dele menos ruim, que é no seu substantivo masculino, ele trata sobre o sentimento de prazer, de grande satisfação. Por exemplo, quando os pais falam para os filhos, eu tenho orgulho do meu filho. Esse orgulho é bom ou ruim? É bom, né? Entendeu? Veja que não é só o orgulho, mas é o orgulho como raiz do pecado. Este é que é o perigoso. Mas o orgulho, que ele é benéfico no sentido de realizações, satisfação, você é contratado para prestar um serviço, nesse serviço você faz com maestria e tem um resultado positivo, tem o resultado que você esperava, você fica o quê? Orgulhoso, né? Eu andando por aí, ali pela Aldeota, Papicu, aquela região, aí o meu sogro, ele trabalhou de mestre de obra durante muito tempo, na época que a Aldeota estava crescendo, sabe? A gente passa lá, ele vê aquele prédio ali, ó, trabalhei nele, eu construí, entendeu? Aí passa por outro, aquele ali, ó, eu construí, ali é assim, 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 assado, conta os detalhes. Aquele outro ali, ó, eu construí. E fala isso com muito orgulho, né? Você passa por um canto, você passa no local que você trabalhou lá, você olha, ó, trabalhei ali. Se for um local bom, que você traz boas lembranças, orgulho. E aí esse orgulho, ele não é ruim. Ele é de satisfação, né? De prazer, como diz aqui. De prazer. Porém, tem o pejorativo. O pejorativo é que é perigoso, que é um sentimento egoísta. Aí é onde está o perigo, né? Sentimento de egoísta, de admiração pelo próprio mérito. Tipo assim, fui eu, né? Não tem, né? Fui eu aqui. Se não fosse eu, já ouviram isso? Não? Se não fosse eu. Aí diz assim, um excesso de amor próprio, arrogância, soberba, imodéstia. E aí, esse daqui é que é o complicado. Então, no sentido do orgulho, é o pejorativo. Pejorativo. E aí, nós vamos ver aqui em 1 Samuel, capítulo 2, versículo 3, bem como Ezequiel 30, versículo 6, 18, e depois o 33, 28, se refere à arrogância, vaidade, que é uma qualidade do que é vão, que é vazio, firmado sobre a aparência ilusória. Provérbios 21, 4 também vai falar sobre o olhar altivo e o coração orgulhoso. A lâmpada dos perversos são pecado. Também 1 Timóteo 6,17 vai falar sobre a orientação para não ser orgulhoso. E diz, exorta aos ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas faça isso em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso aprazimento. Outra raiz herdada dos ancestrais, segundo a psicologia moderna cristã, é a rebelião. Vou botar aqui numeral, melhor. A rebelião. E aí vai mostrar
aqui em breves palavras, a rebelião. Positivo, exatamente. O aspecto positivo tem dois pontos, né? Que é a autoestima e dignidade, o respeito que tem por si mesmo, os próprios morais e pela própria história. A própria história, né? Perfeito, isso. Satisfação gerada pelo esforço por alcançar um objetivo. E a empatia, né? É o sentimento de alegria e criação pelas conquistas de pessoas queridas. Perfeito. Pelas pessoas, né, queridas. O aspecto negativo é a arrogância, soberba, a dificuldade de sentimentos e a defesa emocional. Defesa emocional, né? A arrogância é quando a atitude se sente superior aos outros. Da altivez, né? Dificuldade como essa, o orgulho excessivo pega a pessoa. Essa ajuda é reconhecer o vídeo e a defesa emocional muitas vezes se apoia no escudo que é a evitar que a pessoa demonstre vulnerabilidade por sua prevenção. Perfeito, viu? Então temos essa subdivisão. A classificação dele como positivo e negativo, né? O negativo é o pejorativo. E nesses dois aspectos, né? Muito bem. E no positivo tem-se a satisfação, né? Assim, para definir uma palavra. Uma satisfação. Ou uma consideração, orgulho por um ente querido, né? Por empatia. Aham. E era muito defendido, né? Pelos tios, dos pais, e foi passado de geração em geração. Não reconhecer que estava errado, não tem perdão. É no negativo, né? E no pejorativo. Não reconhecer que estava errado e não pedir perdão, né? Se fosse pedir perdão, era É humilhação. fraqueza, uma humilhação. Era um ato de fraqueza, era? Cruel, né? Foi. O pai morreu, obrigado, muito bem, próprio irmão. Foi. Meu tio, com 24 anos, eu pai morreu. E ele ainda não conseguiu pegar perdão. Uma vez eu conversando com ele. 24 anos depois que o pai morreu, ele ainda não consegue liberar perdão. Meu tio. Difícil, né? Uma certa vez eu conversando com ele, a gente conversando e eu toquei o nome do meu pai. Aham. Aí ele ficou assim, eu perguntei, né? Quando eu toco no nome do teu pai, eu não consigo me lembrar. Ele falou? Aí eu tio, eu sei o que é isso aí. Você está tendo mágoa, ódio no coração por ele. É. Ele fez. Você não conseguiu liberar perdão. E esse sentimento, né, de orgulho, você só vai construir na sua vida. Só destrói. Só destrói, viu? É. E esse orgulho está na frente de você. Libere perdão. Esse é o peso da cobrança do liberar perdão, mas o seu orgulho não tem. É. Isso é verdade, viu? Você perde toda a noção, você entender, e a gente tem uma consciência. A consciência, né? E tem o Espírito Santo que fica cobrando também, né? Fica dando força pra gente. Verdade. Negativo. Negativo, exatamente. É destrutivo, né? Destrutivo. E gera até doenças. Tá contraindo doenças. Doença emocional e depois se torna física. Espiritual, né? Há comprovação científica já que muitos cânceres têm sido gerados por conta de falta do perdão, da liberação do perdão. No aconselhamento, né? É.
Isso. Porque as pessoas não estão mais procurando o pastor para fazer conselho, não. É. Estão orgulhosos. Orgulhosos. Né? Às vezes, alguma coisa, passa por alguma dificuldade, por vergonha. Isso. Aí não busca mais o pastor. O pastor. Verdade. O pastor identifica que a pessoa está passando por um problema, está frio, está fraco, né? Está fazendo. Exatamente. Mesmo às vezes o pastor vai buscar. Vai buscar, mas a pessoa não quer, não aceita, né? Isso é verdade. E tem também quando a pessoa, ela não consegue ainda confiar inteiramente no pastor, né? Às vezes quando troca de pastor, o pastor anterior, a pessoa fica presa ali ainda, não, meu pastor é isso aqui. E o outro que entrou, ela fica rejeitando, né? Geralmente acontece também isso. A defesa emocional, né? A defesa emocional, no caso aí, né? Exatamente. Ela se fecha ali com medo de se frustrar com a pessoa, no caso o aconselhador, e aí acaba que se privando de ser liberta daquilo e prefere ficar presa no orgulho, naquilo que está ali maltratando. E aí vem o caso do seu tio, né? 24 anos já depois de que o irmão morreu e ele ainda continua guardando. Né? E tem esses relatos. E a pessoa, às vezes, ela não quer encarar para resolver. Ela prefere esconder. É o que alguns pregadores dizem que é o local que a gente não quer deixar Deus agir, né? Deus pode fazer tudo na minha vida, só não mexe aqui. Aqui deixa assim mesmo. Entendeu? Isso é um grande risco. Isso sim pode comprometer a salvação. Né? Com certeza. Que diz que ama a Deus, que nunca viu e não consegue amar o próximo. Que está vendo, né? Por isso que o primeiro grande mandamento, ele é, o segundo, ele é semelhante ao primeiro, né? Amar a Deus acima de todas as coisas. Ok, isso aí dá para fazer, né? E ao próximo como a ti mesmo. Né? Ninguém se odeia tanto ao ponto de odiar o próximo como a si. É mais fácil odiar o próximo e se amar, ou se proteger, como está mencionando nessa definição, né? de uma proteção para ela, um muro, né? São paredes, né? E aí acontece isso. Agora, o pastor, ele por isso que o ideal é ele ter o dom, porque ele vai conseguir de forma sábia, né? E com oração, com a ajuda do Espírito Santo, ele vai conseguir derrubar essas barreiras. Vai romper essa barreira, né? E vai chegar lá, no local. Tem coisas que Deus vai dando assim a sabedoria, né? Vai dando estratégia. Já aconteceu comigo numa abordagem evangelística, no evangelismo, na rua. E aí abordamos um rapaz, esse rapaz era entregador, estava fazendo entrega de quem tinha. Aí ele estava com aquela mochila nas costas, né? Mas ele estava a pé. Na passagem que nós abordamos ele estava a pé. E ali, naquela abordagem bem rápida, que eu percebi que ele estava fazendo entrega, aí bem rápido para não tomar o tempo dele, Deus me deu uma estratégia para ilustrar a vida dele com o meu chaveiro. Chaveiro, cheio de chave. Aí eu comecei a demonstrar para ele que aqui é como se fosse a vida dele, que estava nas mãos de Deus, porque no começo ele falou, minha vida já é de Deus. Né? Tem aquela proteção que eles têm, né? Não, eu já sou de Jesus, já sou de Deus, já tenho Deus no coração. Aí eu, não, amém, graças a Deus. Mas olha, aqui é como se fosse sua vida na mão de Deus. Só que apesar de sua vida estar nas mãos de Deus, mas tem várias chaves para acessar locais que talvez você frequente você acesse com frequência, talvez até seu cônjuge tenha acesso, sua mãe tenha acesso, seus irmãos têm acesso, seus amigos têm acesso, mas tem um local que ninguém acessa. Entendeu? Tem um local que ninguém acessa. E como Deus está com a sua vida na mão, ele precisa acessar esse local. Localzinho da sua vida que ninguém sabe. Ninguém. Só você e Deus.
E como você não tem capacidade de resolver, Deus quer resolver hoje. Basta você dar a chave para ele entrar. Deixa ele entrar. Bem rasinho assim, né? Rapaz, acredito que esse rapaz, ele dobrou o joelho na pista. Ele estava na pista, chorando. Dobrou o joelho lá. Foi. É a estratégia que Deus dá. Rompeu as barreiras. Exatamente. Só com o chaveiro. Tá com o chaveiro fazendo zoado. Todo crente tem um chaveiro, né? Fazendo zoado o chaveiro. Só com o chaveiro. Então, assim, na verdade não é o chaveiro, né? É a estratégia que Deus dá. Né? O Espírito Santo. Então, perceba que existe isso aí. E quase todo mundo tem esse pontinho. Quase todo mundo. Os psicólogos, quando eles vão para fazer uma sessão com a pessoa, eles trabalham em cima daquilo que já aconteceu. Em cima de histórico. Como foi sua infância? Aí tenta buscar lá de trás. Para buscar o causador. Só que tem um causador que o psicólogo não identifica. Chamado de pecado. O pecado. E aí é onde entra a figura do pastor. O pastor cheio do Espírito Santo, ele vai bater na ferida, o pecado. E aí, esse pecado, geralmente é aquele pecado de estimação. Como assim pecado de estimação? É aquele que nós sabemos que está errado, mas a gente deixa ele quieto. Se tornou comum, faz parte da minha vida, deixa aqui. Já superei, deixa aí, tá bom. Não quero mexer nisso não. Só que precisa ser mexido. Precisa, porque quando a gente aceita Jesus, a gente nasce de novo. E ninguém nasceu de novo para vir com traços da vida pregressa. Entendeu? Quando a gente nasce de novo, o que é que Deus faz? Joga tudo no mar do esquecimento. Acaba. Joga para lá. E nós somos redimidos. E nós somos também transformados. E nós somos também feito como um sacrifício. A nossa vida como um sacrifício. E este sacrifício como um holocausto. Precisa queimar por inteiro. Queima a carne, queima os ossos, queima tudo. Até virar cinza. E a cinza tem que ser jogada fora. Ou seja, não é para ficar nada. E é isso que Deus quer de nós, que nós venhamos sacrificar. Nós somos esse sacrifício, né? E a gente precisa, então, reconhecer. O psicólogo não chega lá, mas o pastor cheio do Espírito Santo, ele chega. E aí vem essa questão se é a vocação, dom, ou se é apenas um ato de misericórdia. Se ele se compadece e vai para cima, investe. Paga o preço, orando, jejuando, se consagrando, pedindo a Deus, Senhor, me dá sabedoria, prepara o momento para eu falar com essa pessoa, Pai. Não deixe ela presa nesse pecado, não. O papel do pastor. O pastor tem que estar atento assim, ó. E aí, essa pessoa que é fechada, para se proteger, através da oração, Deus, ó, derruba essa proteçãozinha, né? Deus faz, entendeu? Então, tem essa questão da pessoa, do pastor chegar e a pessoa não dá espaço, ela não quer assunto, e quando ela não quer, aí tem vários motivos. Um deles é quando ela não sente segurança com o pastor, né? Ela não sente confiança nele. Não foi conquistada a confiança ainda, né? E aí o pastor pode usar de outras pessoas. Sempre tem aquele que é mais próximo. Tem pessoa que não confia nem nela mesma, nem na própria sombra, né? Mas aí é onde chega, é a questão da oração. A oração, ela espedaça todo o jugo, né? Ela quebra os grilhões. A oração, a gente tem que crer no poder da oração, a gente tem que crer. A gente precisa crer. Isso é nosso. Não é para o mundo estar mais crente do que nós, não. É nós que tratarmos como um exemplo para eles, um modelo para eles. Entendeu? Então, eu tenho várias experiências nesse sentido, né? Por exemplo, eu tenho uma que é muito recente, que é do discipulado. Os novos convertidos. Tem um novo convertido, ele aceitou a Jesus agora. Tem um mês só. Tem um mês e alguns dias. Não tem nem 2 meses que ele aceitou a Jesus, mas ele está demonstrando tanta fé, crendo na própria oração que ele está fazendo com Deus, que eu fico assim, meu Deus, como é que pode?
né? A gente fica assim, maravilhado. Ele, irmão, olha, irmão, eu estava em casa assim, e de repente veio um negócio assim querendo me oprimir. E ele disse que ele já teve crise de ansiedade, aí ele já sabe como é. Aí veio assim, aquele negócio mexendo na cabeça dele, dentro dele assim, vindo medo, um pavor, um desespero, aquele negócio. Ele disse, não, agora eu aceitei a Jesus. Agora eu posso falar com Deus, e eu vou falar com Deus. Ele disse que dobrou o joelho e foi orar. Entendeu? Convicção, meu amigo, foi orar. E orando ele repreendeu, o Senhor repreende isso, Jesus. Esse negócio está querendo me pegar aqui, esse medo, essa angústia, esse negócio ruim. Repreende, Jesus, repreende, Jesus. Desse jeito. Oração. E diz aí que ele se levantou bonzinho. Bonzinho. Entendeu? Enquanto que a gente vê aqui pastores caindo em depressão. Como? Como assim? Não, irmão, mas acontece. Tem nada a ver uma coisa com a outra, irmão. Eu sei que nós não devemos espiritualizar tudo. Não devemos. Mas a gente também não pode subestimar o inimigo. Passar a mão na cabeça e dizer, não, tem nada a ver. Tem, meu irmão, cuidado. Cuidado que tem. Então, assim, às vezes nós queremos servir a dois senhores. E quando a gente está cocheando entre dois pensamentos, nós corremos um grande risco de ser setado, de ser atingido pelo inimigo. E aí, quando é atingido por ele, você cai na depressão. Crente, pastor, pregador, pum, caindo. Por quê? É porque buscou muito Deus? Não. É porque talvez estava cocheando entre dois pensamentos. Tinha um pensamento sondando ele ali. Entendeu? E aí acontece. Não é na mente? Não é no emocional? Acontece. Subestima o inimigo. Não pode. Ousou, exatamente. O Senhor te repreende, exatamente. Por isso que a oração desse novo convertido eu achei bonito, porque ele disse, Senhor, repreende, Senhor. Pedindo socorro a ele, né? Senhor, repreende, Senhor. Ele nem ousou dizer assim, eu te repreendo. Não, ele disse, Senhor, repreende, isso, Jesus. Repreende, Senhor, desse jeito. Foi muito interessante, eu achei muito interessante isso. E é uma lição para nós, né? É uma lição para nós. E aí, nesse quesito do orgulho, irmão, isso aqui é muito forte, isso aqui, porque ainda tem muito crente assim. Acho que é bom, né? Por gentileza, a irmã sabe qual é? Vá acertando a... Hã? Ah! E no escurinho, né? Vixe. Nem tocar no assunto, por conta de mágoas. Isso é verdade, viu? E essas mágoas é onde leva o orgulho, né? Por exemplo, ó, se a gente for olhar aqui em Romanos, Romanos não, em Hebreus, tá bem aqui assim, né? Tá boa essa aqui. Tá boa também essa aí, viu? Essa aí tá melhor. Exatamente. Porque senão vai refletir aqui no quadro. Aí, Hebreus, deixa eu ver aqui se é no 12. O 12. Capítulo 12 de Hebreus, versículo 14 e 15. Hebreus 12, 14 e 15 vai dizer assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ao versículo 15: tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus. Isso aqui é muito forte, isso aqui. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça. Como é se privar da graça de Deus? É exatamente isso que a gente está falando, ó. Onde o pastor busca a ovelha para falar e a ovelha se priva da graça de Deus para libertar ela. Né? A graça de Deus querendo alcançar e ela se prendendo, se fechando. Não, rebatendo. Aí, olha o que ele diz mais. Depois de se privar da graça de Deus. E de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe. E por ela muitos se contaminam. Tá vendo aí?
raiz de amargura. Isso aqui é o quê? O orgulho. O orgulho que teve uma amargura, teve uma mágoa, teve uma palavra, às vezes uma coisa tão besta assim, né? No, força de expressão, né? Tão simplória, algo tão singelo que aconteceu que a pessoa guardou ali, ficou chateada, aquela chateação virou uma raiva, da raiva veio aquela ira, aí depois contaminou a mente e o coração, né? Aí daqui a pouco tá ganhando espaço, tá aumentando, vira orgulho. Aí ele vai dizer assim, ó, uma raiz de amargura. Comecinho lá no início. Isso aí acabou que o quê? Ele diz que brotando vos perturbe. Aí começa a perturbar a pessoa aquilo ali, porque ela se prende naquele gesto, naquela palavra, naquela omissão, ou só porque nem sequer falou. Às vezes não teve nem palavra, né? Só porque não falou. Pronto. Isso é um perigo, irmãos. É um perigo gigantesco que o inimigo tem usado dessa artimanha dele e tem atingido muita gente. Muita gente. Muita mesmo. É, muito bem mencionado, né? Os desigrejados, você pode fazer uma entrevista nos desigrejados. Coisa besta. Eu não gostei. Por que você não gostou? Ah, não gostei porque, pastor, eu era do conjunto, irmão. E às vezes ele... Aham. Aí a justificativa dele, do pastor, foi que as irmãs chegaram pedindo mim, não faz pagar. É claro, não falar com ele. Ele, na cabeça dele, assimilou que as irmãs não gostavam dele, ninguém gostava dele. Olha aí. E isso é um artista. É doente, exatamente. Ou seja, era músico na banda, as irmãs iam ensaiar, mas falava o hino para um e não falava para ele, né? Aí ele achava que não pedia a ele, tinha que direcionar para ele, né? E aí o que acontece? Isso aí brota dentro dele um espaço para o inimigo agir. O inimigo age como? Jogando seta maligna com aquele pensamento. Ninguém gosta de tu aí. Ninguém gosta de mim, né? Ninguém gosta de mim. Aí isso tem atingido, sabe quem também? Muitas pessoas em casa. Não é só para sair da igreja, é para sair de casa. Muita gente para sair de casa, para às vezes até tirar a própria vida. Botando isso na mente. Ninguém gosta de tu. Sai daí, o que tá fazendo? Ninguém gosta de tu. E aí a pessoa começa a pensar, é mesmo, ninguém gosta de mim aqui. Ninguém gosta de mim, eu não sou nada aqui. Eu não valho nada. Aí começa a se martirizar, entendeu? E aí, por isso que algumas começam o quê? A se cortar, foge de casa, vai-se embora. Às vezes quer morar sozinha, sem nenhuma estrutura, quer morar só, quer ir-se embora, é assim. Ou, no fim mesmo, se mata. Entendeu? Tudo isso partindo da onde? Lá daquela vozinha que escutou que ninguém gosta de mim. Tá vendo como é assim? Sutil, de forma sutil. E isso, o pastor, a gente fala que o pastor por conta do módulo, né, que é teologia pastoral. Porque a responsabilidade está sobre o pastor. Porém, nós não podemos desvencilhar essa responsabilidade, nós não podemos se desassociar, porque nós também temos essa responsabilidade, né? Nós temos agora aí as campanhas, não podemos ser omissos. Deixa aí para o pastor. Não é assim. Se você está próximo dessa pessoa, Deus pode usar você para ela. Né? E às vezes a pessoa confia mais em você do que no pastor, porque o pastor é aquela figura mais distante. Pessoa ocupada, não tem tempo. E às vezes, abrir um parênteses aqui bem rápido. Às vezes, a esposa do pastor é ciumenta. E aí a pessoa fica assim, não vou nem falar que Deus me livre. Aí, ó, fecho aspas. Às vezes acontece. Entendeu? E às vezes acontece também de o pastor não ter sabedoria. Também acontece. E aí entra a questão da vocação.
Entendeu? Então, assim, é muito importante nós termos isso como um parâmetro ou um padrão. Porém, é o ideal. Entretanto, nem todos têm. A gente sabe que muitos são levantados, pastores, sem a vocação. E aí, quando é levantado sem a vocação, só por nomeação, a obra sofre. O rebanho sofre. O povo sofre. E tem muitos, né? Tem muitos. Tem muitos. Na hora que a gente fala tem muitos, vem um bocado na mente, mas eu vou falar não. Deixa pra lá, né? Sai daí. Nessa, né, a gente fala, automaticamente a mente parece que dá uma pesquisada e busca. Misericórdia. Deixa lá. Aí, irmãos, nós, sabendo disso, nós não podemos incorrer no comportamento de fiscais. Pelo contrário, precisamos nos posicionar para fazer a diferença. Como? Alcançando esse que o pastor não viu. Entendeu? Suporte. Alcançar. Um irmão, uma irmã, como já aconteceu comigo, de eu, no evangelismo, passar em frente à casa de um casal da igreja, e esse casal tá lá em casa, eu passei, a paz do Senhor, entra. Aí eu entrei. Aí entrei, cantei os hinos da harpa, orei, fiz um mini culto ali, né? Uma visita, sem agendamento. E aí no final, a esposa do irmão falou assim: irmão, isso aí, quem era para fazer era o pastor, irmão, não era o senhor não, era o pastor. Desse jeito, rapaz, ô irmão. Aí, irmão, mas se alegre, porque Deus mandou aqui, né? Aconteceu, eu não ia nem vir aqui. Raiz de amargura. Podendo ter se jubilado ali pelo culto, pela visita, pela palavra que foi ministrada, né? Foi tudo muito lindo, foi porque não foi nada agendado, foi assim, ia passando, viu, entrou e fizemos. Foi, geralmente tende a ser bom, né? Uma visita dessa tende a ser boa, é legal, você sem agendamento, passa lá, de repente, para e se alegra em Jesus. Mas no final, a irmã fez esse fechamento, né? Eu, não, irmão, faço não. Mas irmão, era para ser ele, era para ser ele. Irmã, mas veja como Deus cuidando de vocês, né? Enfim, se fosse outro, ia sentar em cima, é mesmo. Eu também concordo. Já pensou? Aí ia dar corda e até umas horas, né? Até umas horas ia estar lá, até hoje ia estar lá conversando ainda. Então nós não podemos ser assim, a gente tem que ser de apoio. Né? Temos que ser de apoio. Se você está enxergando um irmão, uma irmã que está passando por uma necessidade, precisa de um aconselhamento, de uma palavra, se você não se sente capaz ou não se sente tão próximo, procure alguém que é próximo e convide. Rapaz, fala com fulano ali, fala, tu conhece ela, né? Tu fala mais com ela e tal. Conversa lá com ela, eu acho que ela está tá precisando da palavra. Vai lá, fala com ela, entendeu? Assim, já faz a ponte. Porque é importante, irmão. É uns cuidando dos outros. Orar uns pelos outros. Tem agora as campanhas, que são as campanhas de incentivo, né? Que acho que é o Setembro Amarelo. O Setembro Amarelo é para quê? É para o suicídio? Não. É? Tem um que é para o suicídio, né? É o Setembro Amarelo? É? Pois é, aí nesse período é uma campanha, mas que não é só no setembro, né? É o ano todo. Aí eles geralmente, os palestrantes, eles dizem que nós precisamos estar atentos para identificar as pessoas que estão bem próximas de nós e passando por essa luta, a batalha na mente para tirar a própria vida. E aí eles falam que os meios pelos quais essas pessoas justificam a retirada da própria vida, um dos pontos é dizer que ninguém gosta dela, que ela não é mais importante. É um dos pontos, é isso aí. Ou seja, olha só como o inimigo é sujo. Onde é que o inimigo vai mexer? No ego. No ego. Onde foi que ele afetou lá no Jardim do Éden? O ego. Pegou lá, no ego. Porque é no ego do ser humano que está, digamos assim, o cerne de toda a contaminação. Por exemplo,
Qual era o interesse de Adão e Eva ter comido o fruto do conhecimento do bem e do mal? Qual o intuito? O intuito, assim, principal. Qual era a proposta da serpente? Ser igual a Deus. Qual era o pensamento de Satanás ainda no céu? Ser semelhante ou acima, né? Ou acima. Entendeu? E olha a proposta apresentada para Adão e Eva. Se vocês comerem, serão igual a ele. Opa. Aí, ó, vem o ego. É mesmo? Ah, eu quero. Entendeu? Então eu quero. Porque eles poderiam muito bem ter rejeitado. Eles tinham direito de comer qualquer um lá dentro. Inclusive da árvore da vida. Né? Mas foi atingido no ego. E aí, há quem diga, né? Há quem diga, isso aí é... Eu vou só abrir um parênteses, não explore aqui, porque eu não quero falar nisso agora. Que o pecado não foi no comer, entendeu? No comer do fruto. Apesar de a orientação de Deus ter sido em comer. Não coma, né? Mas o pecado foi na atitude. Como assim, a atitude? Porque não é o fruto que vai fazer mal, mas é a ação. Entendeu? A ação de desobediência. Essa é a ação. Vou fechar o parênteses, que isso aqui deixa lá para a martiologia, deixa para lá, né? Chegar lá a gente mexe nisso aí, mas para não tomar muito tempo nosso aqui. Mas perceba que essa questão do orgulho, irmãos, até hoje ainda reina. E olha que eu não estou dizendo que faz parte, eu estou dizendo que reina. Até hoje ainda reina. Até hoje ainda reina ainda. Muito aflorado, né? Mais frequente, né? A cada dia mais frequente. E aí vem a rebelião. A rebelião, ele vai trazer aqui Ezequiel 28, 13 ao 19, também Isaías 14, do versículo 12 ao 17, né? Que vai falar exatamente aquele episódio lá da queda, né? Quando um diz assim, daquela suposta estrela, né? Diz assim, até tu caíste, tu que deliberava as nações, né? Até tu. Então assim, vai mencionar dessa forma. E aí vai trazer aqui Ezequiel 23, do 21 em diante, e aí Hebreus 3,16. E aí vem aqui algumas definições para rebelião. É o segundo, a segunda raiz que foi herdada dos ancestrais, né? Esses termos aqui é por conta que é da psicologia cristã, tá? Deixa eu botar aqui, a segunda. A segunda é a rebelião. Opa, vermelho. Até que deveria, né? Mas, tá aqui. E aí na rebelião, ele vem falar aqui algumas definições e diz que é a resistência violenta contra os agentes da autoridade ou contra a ordem de coisas estabelecidas. Ou seja, se tem um superior, hierarquicamente falando, nós temos, digamos, temos o pastor. Aí o pastor, ele nomeia um irmão para ser presidente de um departamento. Aí nomeia uma irmã para ser presidenta ou líder de um departamento. Os liderados, 90% vai gostar e 10% vai dizer, eu não gostei. Né? Esse que não gostou, ele não fica quieto, mas não fica mesmo. Ele não fica caladinho. Tipo assim, não, a maioria gostou, então tá bom. Não, ele vai querer fazer a desordem. A impor a vontade dele. E aí isso começa a fazer aquilo que Paulo disse. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Aí vai começar a fermentar. Começa aos mexericos. E começam as porfias. E aí vem os levantes. E aí Paulo também, muito sábio, vai dizer que as más conversações, elas fazem o quê?
corrompe os bons costumes. E aí começa as irmãs que eram até boa, uma bênção, os liderados que eram uma bênção, começam a se comportar diferente. E diferente de forma reprovável. Por quê? Não é nem porque ele quer, é porque está sendo levado por ventos, né, por fermentos. E isso é muito perigoso e está muito presente no meio da igreja. Mas muito presente mesmo. Inclusive, não se espante, até no meio de obreiros. E não é bom que isso aconteça. Não é bom. Porque isso não agrega nada para o reino de Deus. Lembre-se, nós precisamos ter sempre em mente, sempre, fazer um desenhozinho aqui, só para a gente assimilar melhor. Temos que ter sempre em mente isso aqui, ó. Eu vou botar assim. Botar como o desenho de uma casa, tá? E vou botar o nome aqui. O nome dessa casinha é igreja. E essa igreja, ela tem o papel de noiva, tá? Ela é igreja e tem o papel de noiva. As pessoas, por exemplo, o mundo está aqui fora, né? O mundo, vou botar aqui as pessoas. E aí, as pessoas que estão no mundo, elas são chamadas, alcançadas através da palavra e convencidas através do Espírito Santo para fazer o quê? Adentrarem a igreja. Entendeu? Elas são chamadas para isso, convidadas. Por isso que tem evangelismo, né? É para chamar, para vir para onde? Para a igreja. Só a igreja instituição, a casinha? Não. Para fazer parte do corpo, né? Do organismo. E aí, quando essas pessoas vêm para cá para dentro, é muito importante mesmo, que elas tenham, vou botar aqui, NN, deixa eu ver, vou botar bem aqui, ó, o N e outro N, que elas tenham nascido de novo, nascer de novo, novo, o N é o novo, tá? Nascer de novo, para entrar aqui dentro, para que quando ela esteja aqui dentro, ela já esteja como quem nasceu de novo. Ela pode fazer parte da igreja sem nascer de novo? Não. Ela pode congregar. Ela pode vir para a igreja instituição. Mas igreja organismo, a noiva, é só quem nasceu de novo. Dá para entender? Então, é onde entra aquela questãozinha da parábola do joio e do trigo, né? O joio e o trigo estão no mesmo terreno, mesmo local, crescendo junto ainda mais. Só que um é o joio e o outro é o trigo. E aí, não compete a nós fazer essa separação. Não compete a nós. Não é da nossa alçada fazer essa separação. Não é. Como não é da nossa alçada fazer essa separação, compete a quem? Ao Senhor. É Ele que faz. É Ele. E, às vezes, essa pessoa que supostamente seja o joio, ela também está dentro, caminhando junto. E ela pode ser ela que cause a rebelião. Possa ser que seja ela, né? Que causa a rebelião. Pode ser que um que é noiva causa rebelião? Talvez, não sei, possa ser que sim, mas se ele causar rebelião, ele deixa de ser igreja, deixa de ser noiva. Entendeu? Dá para entender, não? Dá? Ele deixa de ser noiva. Se ele fizer isso, ele deixa de ser noiva. O ideal é que ele não participe disso. E quem participa é porque não é noiva. Né? Como, não sei se é João que vai dizer, que vai falar assim, que ele estava conosco e saiu de nós, porque não era de nós.
né? Não lembro se é João ou é Paulo. Fugiu aqui. Aí diz que estava conosco e saiu de nós, porque não era de nós. Por isso que saiu. Se não tivesse saído, tivesse permanecido, talvez fosse um de nós. Mas como saiu, é porque não era de nós. Entende? Aí vamos avançar. Aí diz aqui que também é a insubmissão. Essa rebelião é uma insubmissão. É um ato ou efeito de rebelar-se. É uma oposição à autoridade. E aqui ele vai trazer alguns cenários exatamente lá do começo, do Jardim do Éden. Quando vai dizer em Gênesis 3, 4 e 5, que porque Deus sabe que no dia em que comerdes deste fruto, vossos olhos se abrirão e sereis como Deus. Aqui faz a serpente propondo, né? Conhecendo o bem e o mal. Essa transgressão, lá de Caim e Abel, significou o quê? Um repúdio à autoridade de Deus. Ou seja, Deus era o que estava como maior, deu a ordem e eles ignoraram. Também gerou uma dúvida sobre a bondade de Deus. Também gerou uma disputa acerca da sabedoria de Deus. Também gerou uma suspeita com respeito à justiça de Deus. Bem como foi uma contradição contra a veracidade de Deus. Como assim contradição? Porque Deus disse, não coma, porque morre. E a serpente disse, pode comer que não morre. É como se Deus estivesse contradizendo. É como se Deus estivesse errado. Entendeu? Só que aí, eu gosto muito de falar isso, pelo menos eu gosto de pensar e eu quero compartilhar. Que é muito importante nós sabermos quem é a fonte, a natureza, né? A índole. Por exemplo, Deus, que deu a ordem inicial para não comer, nesse cenário aqui, né, do fruto, do conhecimento do bem e do mal, Deus é o quê? Ele era matéria humana ou é espírito? Quando Deus deu essa ordem, Deus falou para eles, não coma. Deus era matéria? Deus era humano? Ou Deus era espírito? Espírito, né? Deus é espírito. Então, a fonte que está me falando, ela é espírito. Se ela é espírito, ela me fala no contexto, na linguagem espiritual. Entendeu? Se foi Deus que falou, é no mundo aqui, ó. Acima. Espiritual. Sobrenatural. Agora vamos para o outro lado. A serpente. A serpente, ela estava em qual condição? Matéria, humana ou espiritual? Matéria. Não era? Era serpente? Matéria. E aí, se ela está me passando a informação, eu preciso analisar no contexto dela. Matéria. Entre a fonte espiritual e uma fonte material, qual que deve prevalecer na minha vida? Espiritual. Entendeu? Espiritual. Então, se a matéria falou qualquer coisa que não bateu com o espiritual, deve prevalecer o espiritual. E aí perceba o que aconteceu. A serpente disse, pode comer que não morre. O casal comeu ou não? Comeu. Morreu ou não? Não. Humanamente falando, aconteceu nada. Entendeu? Aconteceu nada. Só que no âmbito espiritual, aconteceu ou não? Aconteceu. E aí precisamos discernir isso. O quê? Que se Deus está me dizendo algo, eu preciso discernir no mundo espiritual e saber que se Ele falou, é verdade. Por mais que na ótica humana não tenha acontecido nada, mas no mundo espiritual aconteceu alguma coisa. Quer um exemplo disso? O esfriamento espiritual de um crente. Paulo vai dizer em 1 Coríntios capítulo 11 que há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem.
Há quem diga que esse dormir era aquele cochilo que a pessoa dá na hora do culto, né? Outros vão dizer, não, esse dormir aí é o sono da indolência. Entendeu? Sono da indolência. Como assim? Porque aquele cochilo é um cochilo, a pessoa está firme com Deus, mas o corpo está cansado, ela teve um dia puxado, né? Deu ali umas cochiladas, ela está enfadada, está cansada, não dormiu bem, está cansada. Não é esse aí, não. É aquele, o da indolência, que a pessoa está aqui, mas não está. Né? Ela está no corpo, mas o espírito dela está longe. Aí vai aplicar por esse sentido. E partindo desse pressuposto, dessa premissa, Paulo ele vai dizer que há entre vós, está no meio de vós, está aí, está participando de tudo. É crente, da parte do Senhor e tudo mais. E como era a igreja de Corinto, fala até línguas estranhas, meu amigo. Profetiza, dá lugar, tem os dons. Né? A igreja de Corinto tinha todos os dons lá. Tem os dons e tudo. Está aí no meio. Mas, ó, é fraco, é doente, está no sono, da indolência, né? Eu estou parafraseando aqui. Então, nesse aspecto, eu pergunto, o que é que foi atingido? A matéria ou o espírito? O espírito foi atingido. A pessoa ainda está na igreja. Saiu não, está na igreja, mas está fraco, mas está na igreja. Está doente, está na igreja. Está no sono, dormindo, mas está na igreja. Porém, no espírito, ele está dizendo, esse aí é como se tivesse morrido. Entendeu? O sentido, né? Como se tivesse morrido. E aí ele vai dizer que nós devemos ter cuidado e aí examinar a nós mesmos. Faça essa análise para que você não seja julgado com o mundo. Olha a comparação que ele faz com o mundo, para não ser julgado com o mundo. E aí faz essa análise. No contexto da rebelião, aqui nessa ilustração que eu fiz, é você mesmo que precisa fazer essa análise. Se você está aqui dentro ou está aqui fora. Se você veio para dentro, nasci de novo, ou se você veio para dentro ainda como se estivesse fora. Entende? É você que tem que fazer essa análise. Ah, mas o pastor tem que ter essa visão para ter... Não. Ele tem que ter a condução. Mas para ver quem está fraco, quem está morto espiritual, não é ele. Ele não tem como medir isso aí. Ele tem que dar o suporte, mas medir ele não tem. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, né? Não é o irmão que está do lado, não é o pastor ficar de olho aqui, deixa eu ver quem é que vai cear, quem não vai. Não. É a si próprio. E aí, para a gente avançar ainda, outra raiz herdada aqui é a amargura, né? Que é a explicação que traz aqui é que essa amargura ela é uma tristeza, uma angústia, uma aflição. Lá em Colossenses 3:19 vai falar aqui, maridos, amai vossa esposa e não a trateis com amargura. Né? Por exemplo, a gente vê ali, vou pegar o exemplo lá atrás, lá de Jacó. Jacó, ele deixou muito claro que amava quem? Raquel, né? Não era assim? Pagou o preço por ela. Só que pela lei da região, a mais nova não podia casar primeiro que a mais velha. E aí ele teve que casar com a mais velha. Mesmo sem querer, mas teve que casar com a mais velha. E como ele casou com a mais velha, mas ele nunca escondeu que amava a mais nova, né? A Raquel. Aí eu pergunto, será que a vida de Leia, ou Lia, né? Lia, Leia, né? Depende da tradução, né? Foi uma vida fácil? Saber que estava casando por conta da obrigatoriedade e não por amor? Será que foi fácil? Será que
ela não sentiu essas situações de amargura, que vai falar aqui, ó, maridos, amai vossa esposa e não a trateis com amargura. Né? A gente pode perceber isso lá também com Ana e Penina, né? Não é assim? A situação é difícil, mas a gente percebe que o texto ele vai tratar de Colossenses 3,19 no sentido do tratar com amargura, ou seja, o desprezo, né? Tratar sem afeto. Todo mundo sente, irmãos, nós temos sentimentos. Você percebe ou não quando você é bem-vindo num ambiente? Não percebe? Percebe, né? Você percebe quando você chegou e a sua presença foi agradável? E você percebe quando você chegou e parece que o negócio mudou? Né? Você percebe, irmão. Não precisa nem falar. Você percebe. Assim, é como o texto está mencionando aqui, Colossenses 3,19, que é para o marido tratar bem. De modo que a esposa, ela não vai nem perceber. Porque perceber o que eu digo no sentido de você querer esconder alguma coisa. Porque não é para ser dissimulado. É para tratar bem com afetividade, com amor mesmo. E se não tiver, mas eu não tenho, não dá, não flui. Pois peça a Deus, porque você fez uma aliança. Não ser mecânico, exatamente. Espontânea, né? Natural. É muito importante isso, muito importante. Aí, ele vai falar aqui também em Jó 21, 25, que outro, ao contrário, morre na amargura do seu coração, não havendo provado do bem. Aqui já é outra situação. Já não é mais alguém que está ali tratando, mas é ele que se prendeu na amargura do seu coração, se aliançou com a amargura, segurou e viveu o resto da vida preso naquilo ali. Tem situações de irmãos que têm mais de 30 anos de crente, que ainda estão presos nisso. Né? Preso. Que é aquela história, se mexeu no calo do irmão. Né? Não tem? E geralmente essas pessoas elas se revelam, sabe quando? Nas reuniões da igreja. Reunião, né? Quando tem uma reunião da igreja, a pessoa se transforma, ela solta o que ela quer dizer e ela segura, fica segurando. Né? Está entalado. Não é nem porque seja verdade que tem que ser dita, é porque é a amargura que está dentro dela, corroendo por dentro, e ela fica incomodada, ela tem que falar. Pelo próprio pastor, exatamente, pelo próprio pastor. E aí o pastor, irmão, não é fácil para ele estar conduzindo tudo isso, mas ele precisa estar o quê? Com a vida no altar. Tem que estar abraçado com o Espírito Santo, envolvido de oração. Tem que estar. E pedindo a graça de Deus para agir com misericórdia, né? Se não for esse que tenha a vocação, nem o dom, que tenha pelo menos a misericórdia, né? Não vá revidar, porque tem gente que não deixa transparecer. Aliás, que transparece a olho nu. E ele não pode revidar. Tem gente que diz assim, como se estivesse falando muita verdade. Diga na cara. A verdade tem que ser dita assim, é na hora. Só que cuidado, irmão, porque isso aí pode ser arrogância. Né? Pode ser arrogância. Se o que você vai falar não edifica, então não fale. Não edifica, né? E nós não somos o dono da igreja, nem tampouco somos o dono da verdade, nem tampouco o dono da razão. Se não somos nada disso, guarde, né? Segure, desabafe para Deus, dobre o joelho em casa e chore nos pés do Senhor, desabafe para Ele. Senhor, me permita contar um testemunho de 1 minuto, né? Eu, novo convertido, que eu até já falei isso aqui, quando eu cheguei na igreja, eu pensava que a igreja era perfeita, que os irmãos eram perfeitos, não tinha erro, não tinha maus tratos. Só que, de repente, eu vi o contrário, eu falo, meu Deus, eu ficava assustado.
Eu ia para o culto e via uma situação, misericórdia, vai lá Jesus, isso tem aqui também, vai lá meu Deus, e ficava assim, aí eu comecei a questionar a Deus, comecei a questionar, minhas orações era questionando, Senhor, como é que pode? Meu Deus, como é que pode? Senhor, e eu mencionava a situação, né, na oração. Até que um certo dia Deus teve misericórdia da minha vida, que Ele não deve satisfação, mas Ele resolveu me dizer alguma coisa. E aí Ele disse, filho, de quem é a igreja? Meu amigo, só essa eu já fiquei emudecido. De quem é a igreja? É tua, Senhor. De quem é o povo? É teu, Senhor. Eu não te botei lá para tu estar olhando isso, porque eu também estou vendo. Mas eu te coloquei lá para tu fazer a diferença. Meu amigo, para que eu fui orar assim, né? Eu comecei a mudar minha oração. Eu comecei a pedir perdão. Senhor, me perdoa e me perdoa. E eu comecei, minha oração era só assim agora, me perdoa, Senhor, me perdoa, perdoa. E aí eu ia para a igreja e via de novo. Aí eu, Senhor, pelo amor de Deus, Senhor, me ajuda, Senhor. Aí eu pedi a Deus discernimento, Senhor, me dá discernimento. O que eu faço então? O que eu faço? Eu sei que já passou de 1 minuto, né? Mas eu já vou encerrar. Aí Deus falou assim, ó, quando tu entrar na minha casa, fecha os olhos. É simples, não é não? Eu, rapaz, olha, é mesmo. A ilustração do copo d'água, exatamente, né? Pronto, né? A ilustração do copo d'água. Quando tá olhando para a água, não viu acontecer nada. Deixou de acontecer? Não. Ele apenas estava focado no propósito. Né? Exato. E assim eu fiz. Aí quando eu fiz, pronto, mudou meu culto, mudou, menino, eu senti a graça de Deus. Logo Deus me batizou com o Espírito Santo. Logo me arrebatou em espírito. Logo comecei a ter experiências espirituais com Deus. Logo. A igreja toda estava? Não. Mas quem estava buscando, estava encontrando. Entendeu? Amargura. E aí eu poderia ter me amargurado com isso, e ver as coisas, ter me frustrado, decepcionado, e ó, eu lá vou ficar mais aqui. Aham. A escola bíblica, né? Novo convertido. Sim. Um senhor botou o dedo na cara do novo convertido. Provação. E para agradecer a Deus, porque se eu fosse do mundo, não tinha aguentado. Mas aí, ó, você, ó, nasceu de novo, né? É Deus moldando. E é Deus trabalhando. Isso, a gente tem que ter essa visão espiritual. Eu tratava igual como se não tivesse falado nada. Até a época de sair aqui, nunca tratei mal. Ou seja, você não levou para o coração e não entendeu como sendo algo pessoal, né? Viu como sendo Deus usando ele para lhe exortar. Moldando, é Deus moldando. É importante termos essa visão, irmão, muito importante. Porque quando a gente tem essa visão de que é Deus moldando, Deus lapidando, você não vai revidar com a pessoa, não vai entender que a pessoa soltando indireta. Não. Já aconteceu comigo de eu estar aqui no relógio de oração, e aí eu estava pregando, e na pregação Deus começou a usar, e eu totalmente inocente, muito inocente mesmo, mas Deus começou a usar, e falando, e uma pessoa que estava na oração se levantou e foi-se embora, com raiva, porque disse que eu estava só soltando indireta. Oxi. Irmão, com toda a sinceridade do mundo, eu nem sabia que ela estava passando por aquela situação. Ela levou a cega espiritual que leva para o pessoal e acha que é indireta e vai-se embora com raiva. Entendeu? Aí depois a outra que estava junto com ela, que também foi, depois disse que eu estava soltando piadinha, soltando indireta para ela. Que indireta? Eu estava dando lugar a Jesus, foi Jesus que falou, não fui eu, né?
Mas, enfim, o irmão falou, né? Exatamente isso. Levou para o espiritual. E não é para o carnal, para o coração, é para o espiritual. E aí entender que é Deus cuidando da gente, é Deus lapidando a gente. Aí tem aqui ainda a rejeição. Rejeição. E o ocultismo. Muito perigoso isso, que é o que está mais atual, né? Na rejeição, associada no convívio diário. Aquela pessoa que, como o irmão falou, da banda, né? O músico, que sempre que o departamento ia pedir um louvor, ia falar do louvor, falar só para o outro, não falava para ele. E ele entendia que tinha que falar para ele. Aí ele ficou triste, saiu, né? Se sentiu rejeitado. E aí a rejeição é a falta da aceitação, de inclusão. A pior delas, sem sombra de dúvida, é a rejeição de si mesmo. Se aceitar como é, talvez seja o principal passo para a construção de um eu fortalecido, né? O nosso eu, irmão, a gente aceita Jesus, mas o eu continua. E esse eu precisa ser confrontado pelo Espírito Santo e moldado pela palavra. O nosso eu, que ainda continua, né? Eu sou assim, eu sou desse jeito. É igual a gente está falando aqui do orgulho positivo, né? E aí vem Hebreus 12, 15, que vai falar, atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que, brotando, vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados, né? Ou seja, essa rejeição, às vezes nem é que de fato tenha acontecido a rejeição, mas a pessoa que se sentiu excluída. E aí vem essa questão dela se sentir, e ela se sentir nem sempre quer dizer que tenha acontecido. Ela apenas se sentiu assim, e na verdade nem sequer foi. Entendeu? Ela precisa estudar o cenário. E isso acontece, irmão, direto. Principalmente quando se trata de o tratamento de grupos, né, de departamentos, né, os departamentos. É muito delicado isso. Aí vem o ocultismo, que é uma herança religiosa, né, de Gálatas 1:6, ele vai mencionar, que diz que admira-me que estejais passando tão depressa, daquele que vos chamou na graça de Cristo, para outro evangelho. A definição de ocultismo é uma crença na ação ou influência dos poderes sobrenaturais ou supranormais. Então, isso está relacionado ao pecado original. Isso está relacionado no que diz respeito a você ter o contato com o sobrenatural, porém de forma leviana, de forma desordeira. Por exemplo, na macumba, eles trabalham com o sobrenatural, sim ou não? Sim. Mas esse sobrenatural, só porque é sobrenatural, ele é divino, ele é santo, ele é o que a palavra nos orienta para que sejamos ou pratiquemos? Não. Então, nem todo o sobrenatural aqui vai estar alinhado com a vontade de Deus. Então, no ocultismo, vai estar relacionado e vai trazer também aquela questão de mensagens subliminares, de desvio e deturpação do texto sagrado. Por exemplo, na Bíblia a gente vê Saul buscando uma feiticeira, né, para invocar o espírito de Samuel para falar com ele. Está na Bíblia ou não? Tá. Mas está como um texto normativo para que eu possa seguir? Ou está como um texto descritivo para que eu veja o que aconteceu e eu não faça? Descritivo, entendeu? Tem que discernir isso aí. Não é porque está na Bíblia que eu vou botar na minha vida. Norma. Está na Bíblia. Para defender.
Todas elas têm respaldo na Bíblia. Só que respaldo no contexto de dizer que está lá, mas não está lá como ordem para me fazer. Está lá para me ter cuidado, para não fazer. Né? Aham. Eles defendem muito isso aí. Davi e Jonas. O amor dos dois, né? De um para com o outro. E aonde tem isso na Bíblia? Tá lá explicando. E os dois eram guerreiros, né? E aí a gente vê que essa afinidade deles dois, essa afetividade, digamos assim, é mais no sentido de estar alinhado no propósito. Veja que Davi, ousado, guerreiro, Jonas também. Jonas era um ótimo guerreiro, entendeu? Alinhado. Já o pai dele era um guerreiro, mas era covarde, entendeu? Não estava alinhado com o propósito divino, né? O amor do homem na Bíblia, né? Deturpar, né? Deturpar as escrituras. Infelizmente, Exatamente. Pode amar. Amar o outro e é exatamente o que ela ordena. Amar o seu próximo. Deturpado, né? Para defender a tese, exatamente. E aí vamos ver o que alguns teólogos da Idade Média falaram, né? Armínio, Jacó Armínio, ele diz que o ser humano recebe de Adão uma natureza corrompida, mas não recebe a culpa. O João Calvino diz que o indivíduo recebe dos pais a natureza física e a da alma. Assim, todas as pessoas estavam presentes em Adão, de modo germinal ou seminal. Porque nesse contexto dele aqui, eu já li a matéria que ele fala sobre isso, e no contexto ele diz que é porque Adão era a representação de toda a humanidade, assim como Cristo era a representação de toda a humanidade. É por isso que ele diz aqui que todas as pessoas estavam presentes. Né? Esse estava presente não é que a gente estivesse de fato, né? Eu nunca nem vi Adão. Já viu Adão? Nunca vi. Eu não estava presente, né? Vai ver, né? Mas Adão me representava. Porque ele representava a natureza humana. Entendeu? Natureza humana. E aí, aqui nós temos ainda os efeitos da queda, né? Os efeitos da queda nós temos como a quebra do relacionamento entre Deus e o casal. Quando Deus desce, como costumeiro, ele descia toda tarde, e aí desta vez ele desce e o casal não está lá, esperando ele, né? E aí ele diz o quê? Adão, onde estás? Né? Também teve a desfiguração da imagem de Deus. Gênesis 9:6 e Tiago 3:9. Bem como tem os efeitos em suas naturezas. Antes de pecar, eram inocentes, bem como santos. Após o pecado, tornou-se uma vergonha, ficaram com vergonha de Deus. Ou seja, conhecido como o pecado original. Também sobre os seus corpos. Antes se alimentavam do fruto da árvore. Aqui vai mencionar que eles se alimentavam, mas a gente não tem aquela prova de que eles de fato se alimentavam da árvore, do fruto da árvore da vida. Até porque, no próprio texto sagrado, a gente vai ver que Deus expulsa eles do jardim para que eles não comam. Entendeu? Há quem diga que eles comiam e
Depois que comeram do fruto do conhecimento do bem e do mal, ou seja, que o pecado efetivamente entrou, aí foi que Deus expulsou para eles não continuarem comendo. Porque antes eles comiam, mas agora eles não comem mais. Entendeu? Há quem diga nesse viés. Já outros diz, não, eles nem sequer comeram. Estava lá, mas não comeram. É tanto que Deus expulsou para eles nem comer. Como nós não temos prova na Bíblia, né? Assim, para essas nuances, a gente não tem. Então, a gente prefere entender pelo sentido de que eles não haviam comido. Por que não havia comido? Porque se é da árvore da vida, ele precisava comer de novo para poder ter a vida eterna? Entendeu? Se é da vida, comeu uma vez, já foi. Entende? Não é a árvore da vida? E aí, se comeram antes da queda, já estava valendo. O pecado não teria força sobre a eternidade. Até porque todos nós somos eternos. A diferença é onde iremos passar. Se vai passar a eternidade no céu ou se a eternidade no lago de fogo. Mas eterno é. Entendeu? E aí fica essas questões. E outro efeito é a degradação da vida. Porque a humanidade passou a viver menos. Como passou a viver menos, veio provar da morte. E assim, tiveram muitos textos da Bíblia mencionando sobre, por exemplo, Isaías mencionando sobre o fato. Temos Jeremias, Davi, falando Salmo 38, verso 5. Em virtude do horário, eu não vou poder mencionar aqui sobre esses pensamentos, tá? Na próxima aula, a gente fala sobre o capítulo 4.2, sobre a tarefa do aconselhamento cristão, tá bom? Que Deus em Cristo vos abençoe, em nome de Jesus.